Imagine um estádio histórico com mais de 50 anos de história, um ícone do futebol brasileiro completamente transformado. Mas não é qualquer reforma. O Beira-Rio, a casa do Internacional, passou de um gigante envelhecido e desgastado para um dos estádios mais modernos do mundo. E acredite, a história dessa transformação é épica. Você sabia que uma simples ideia de colocar um teto se transformou em um projeto revolucionário? Quer descobrir como? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai conhecer todos os detalhes dessa obra monumental que mudou para sempre a história do Internacional de Porto Alegre. E claro, você vai entender como a paixão, a inovação e a engenharia se encontram em um lugar que é muito mais do que apenas um estádio. É um símbolo. E tudo começou em Porto Alegre, à beira do Guaíba. Vamos lá! Levas o povo ao delírio, és o orgulho da nação. Vamos voltar no tempo, lá para 1969. Um momento histórico para o futebol brasileiro. O Beira-Rio, a casa do Internacional, era inaugurado em Porto Alegre, um estádio construído pela força e paixão da torcida colorada. Eles carregaram tijolos, levantaram paredes e criaram aquele gigante à beira do Guaíba. E mais do que um estádio, era um símbolo de luta, de união e de fé. Mas, com o passar dos anos, o tempo não perdoa ninguém. O Beira-Rio, que viu tantas glórias, começou a mostrar os sinais do tempo. Arquibancadas desconfortáveis, estrutura deteriorada, acessos complicados. Era, sem dúvida, um ícone do futebol, mas já não competia mais com os estádios modernos do mundo. Foi quando, no início dos anos 2000, o Internacional decidiu: chegou o momento de agir. O Beira-Rio precisava ser renovado. E foi aí que a história começou a ganhar um novo rumo. Em 2006, o Internacional lançou o primeiro projeto. A ideia inicial era simples: cobrir o Beira-Rio. Mas logo ficou claro que o estádio não merecia uma reforma simples. Ele precisava ser transformado, precisava renascer. O projeto foi então ampliado, se tornando uma verdadeira revolução. Arquitetos e engenheiros começaram a desenhar uma nova cara para o Beira-Rio. O que antes era um estádio simples, com arquibancadas limitadas, se transformaria em um espaço moderno, com suítes luxuosas, áreas VIP, restaurantes e até um museu. Mas o maior sonho era fazer do Beira-Rio um estádio da FIFA, pronto para sediar a Copa do Mundo de 2014. Para isso seria preciso um projeto ousado, e o Internacional não mediu esforços. E você sabe o que é mais incrível? Eles foram tão audaciosos que decidiram bancar parte do custo dessa reforma com recursos próprios. Não é à toa que a torcida abraçou a ideia com toda a força. Quem não gostaria de ver o seu estádio se tornar um ícone mundial? Em 2007, o projeto de reforma do Beira-Rio foi apresentado à FIFA, e logo depois, a cidade de Porto Alegre foi confirmada como sede da Copa de 2014. Mas a transformação não foi simples. A obra só ganhou fôlego em 2011, quando o Internacional fez uma parceria com a construtora Andrade Gutierrez, uma das gigantes da engenharia brasileira. E então, o Beira-Rio virou um verdadeiro canteiro de obras. Mas ainda havia um desafio enorme. O estádio precisava continuar funcionando, recebendo jogos e torcedores, enquanto passava por uma transformação radical. Cada pedacinho do Beira-Rio foi repensado, reconstruído e modernizado. Mas o mais impressionante de tudo foi a criação da nova cobertura. E, meus amigos, essa cobertura foi um espetáculo à parte. Vamos falar da cobertura do Beira-Rio, algo que parecia impossível, mas que se tornou uma realidade. Estamos falando de 65 módulos metálicos, todos projetados com uma precisão impressionante. Foram usadas 3.800 toneladas de aço, o equivalente a quase 500 elefantes adultos. E o toque final foi a membrana PTFE, um material leve, mas super resistente ao tempo, à chuva e ao sol escaldante do sul. E não pense que era só um visual futurista, não. A cobertura foi pensada para durar e resistir, garantindo o conforto de quem estava lá dentro e a segurança da estrutura. Mas a inovação não parou por aí. A arquibancada inferior foi completamente reformada. Ela foi trazida para mais perto do campo, criando uma proximidade entre os torcedores e o jogo, uma experiência completamente imersiva. Quem já esteve lá sabe do que estou falando.
Agora, cada chute, cada gol, cada vibração é sentida mais perto, mais intenso. O grande dia chegou, 6 de abril de 2014. O Beira-Rio, após anos de reforma, foi reinaugurado exatamente 45 anos após sua inauguração original. E não foi apenas um jogo de futebol. Foi uma festa, uma celebração de emoção, história e superação. A torcida colorada estava em êxtase e o estádio não era mais aquele gigante desgastado dos anos 60. Agora, o Beira-Rio era uma arena moderna, com tecnologia de ponta, pronta para receber os olhares do mundo inteiro durante a Copa do Mundo de 2014. O Beira-Rio sediou 5 jogos, incluindo o duelo entre França e Honduras, e a histórica partida entre Argentina e Nigéria com Messi em campo. E a mídia internacional não poupou elogios. O estádio foi reconhecido como um dos melhores do mundo, e a Copa de 2014 só fez aumentar a importância desse símbolo para o futebol brasileiro. Mas a reforma do Beira-Rio não foi só uma questão de beleza e modernidade. Ela também trouxe sustentabilidade. Sistemas de coleta de água da chuva e eficiência energética foram implementados, fazendo do Beira-Rio um exemplo de respeito ao meio ambiente. Além disso, materiais duráveis foram escolhidos para reduzir a necessidade de manutenção e desperdício a longo prazo. O projeto também deu suporte à economia local, utilizando fornecedores próximos à obra. E ao fim de tudo, o Beira-Rio não se tornou apenas um estádio. Ele se tornou um marco, um símbolo de como a visão, a ousadia e a paixão podem transformar um sonho em realidade. Com capacidade para mais de 50 mil espectadores, possui 71 camarotes dispostos no nível 4 do estádio, 39 tribunas com 2 lounges e 55 camarotes superiores, com capacidade para 18 pessoas cada. Possui telões de alta definição 3 vezes superior ao padrão FIFA. Cada um dos 2 painéis de LED Full Color tem 12,48 metros de altura por 6,72 metros de largura, totalizando uma área de 83,86 metros quadrados. A capacidade total de estacionamento do estádio Beira-Rio é de mais de 5 mil vagas, incluindo um edifício garagem, com capacidade para 3 mil veículos e vagas adicionais. O edifício garagem possui 300 metros de comprimento e 75 metros de largura, com 2 andares cobertos e acessibilidade para portadores de necessidades especiais. O estádio Beira-Rio é de propriedade do Sport Clube Internacional, mas a administração de partes dele foi compartilhada. Durante a reforma, foi firmada uma parceria com empresas para a gestão e comercialização de uma parte do estádio. A construtora Andrade Gutierrez, juntamente com o banco BTG Pactual, tem participação na gestão. Uma pausa rápida para lembrar que você encontra camisas, acessórios e vários produtos oficiais do Colorado com preços especiais no link aqui na descrição. Comprando por lá, além de economizar, você fortalece nosso canal e ainda ajuda o Inter a crescer cada vez mais. Confere lá e aproveita! Agora, ao olhar para o Beira-Rio, vemos muito mais do que concreto e aço. Vemos a história de uma torcida apaixonada, de uma cidade que respira futebol e de uma reforma que desafiou todos os limites. O Beira-Rio, o gigante da beira do Guaíba, continua a ser um palco de emoções, de grandes jogos e de memórias inesquecíveis. O Beira-Rio, a emoção não tem fim. O grito ecoa forte, é amor sem fim. Colorado valente, sempre a brilhar. Em cada vitória é só comemorar. Vibra Internacional, tu és nossa paixão. Levas o povo ao delírio, és o orgulho da nação. E se você gostou de conhecer essa história incrível e quer ver mais vídeos como esse, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E claro, aproveita para assistir aos outros vídeos que estão aparecendo agora na tela. Obrigado por prestigiar o nosso canal. Vamos juntos porque o futebol sempre tem mais histórias para contar. Até mais!